Só quis começar o vídeo diferente, que a nossa aula ainda é projeto, ainda é a mesma coisa. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou o seu professor de arte. Então vamos lá. A gente vai começar essa aula, é uma continuação de outra aula que está aí para trás, só olhar na lista. Atividade 3.2, 3 de terceiro ano, 2 de segunda atividade. E a gente vai falar aí da mesma habilidade anterior, e aí a gente já vai entrar nela, que é a mesma habilidade que a gente usou na aula anterior. Então o código dela é EM03AR01. Esboçar projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para apresentação do fazer artístico da comunidade escolar e ou do seu entorno. A gente tinha como objetivo da nossa aula ter um pouco mais de entendimento de como se faz uma obra de arte contemporânea, tanto da Nelly Azevedo quanto do Hoffman, nome estranho que ninguém consegue pronunciar, que é o Big Yellow Rabbit, certo? O nome disso, que a gente fez tentar entender o que a pessoa quis dizer e tal, é chamado de apreciação. Basicamente, a gente olhou uma obra, apreciou ela e tentou pensar sobre ela, né? No segundo ano, vocês devem ter visto mediação cultural, que é basicamente esse entendimento das coisas e tudo mais. Agora, hoje, vocês vão ter que usar um negócio chamado imaginação. Porque a gente imaginou como é que esses dois artistas fizeram os projetos deles e hoje as senhoras e os senhores irão fazer os seus próprios projetos. E aí vamos no passo a passo do próprio projeto. Um projeto simples, porque como eu disse lá, da habilidade é só um esboço. O esboço significa que é uma coisa ainda simplificada, que vai ser refinada no futuro. Eu já falei isso em outro momento, acho que não para vocês, mas a palavra refinado parece uma coisa metida, mas não é uma coisa metida. Refinado é deixar mais bonito, deixar mais bem feito, né? Então ainda é um esboço, não é nada muito refinado. E o que a gente vai ter que escrever nesse projeto? É bem simples, na verdade. A gente vai usar uma coisa que é chamada de elementos estruturantes de um projeto. Ou seja, elementos que estruturam, que vão facilitar a gente a pensar nisso. E aí nós temos alguns elementos estruturantes, a gente pode falar deles bem rapidinho, que inicialmente é o conceito, que é basicamente o que você quer falar com essa obra, o que falar. E aí aqui eu tenho que já fazer um adendo rápido. Eu não gostaria que vocês escrevessem conceitos muito bobos, assim, bobos no sentido de batido, que todo mundo fala. Sempre que se pede para fazer um projeto desse tipo na escola, vocês vão falar aqueles discursos que vocês aprenderam no Proerd, né? Não sei quem fez Proerd aí. Proerd é o programa. Então você vai falar, diga não às drogas, mas o seu amigo fuma um, você não liga. Você vai falar de coisas, bullying e assim por diante. Não é essa a nossa ideia nesse momento, né? Então, nesse momento, a gente vai falar aí num conceito, um discurso, algo que você queira dizer, que você considere uma coisa importante. Então, o discurso é basicamente o que você quer falar com a obra. Ah, professor, obrigatoriamente todo mundo tem que entender o que eu quero falar? Não necessariamente, mas você tem que saber exatamente o que você quer falar, tá? Segundo elemento estruturante, basicão, planejamento. Como eu vou fazer isso? Se vocês assistiram lá a primeira aula, se não assistiu, volta lá para assistir. E só um adendo aqui para relembrar, vocês precisam fazer o tal do diário de vivências, hein? Espero que já estejam fazendo sobre a aula, explicando o que eu expliquei e fazendo as atividades pedidas, né? Não esqueçam do diário de vivências. No planejamento, vocês vão escrever como vocês vão fazer. E aí, se vocês lembrarem lá da Nelly Azevedo, ela faz bonecos de gelo. Vocês acham que esses bonecos de gelo que ela cria, esses bichinhos, esses bonequinhos de gelo que ela cria, ela faz à mão, um por um?
Ela tem uma forma de gelo que ela mesma construiu ou ela mandou alguém fazer. Se você prestar atenção, a Nelly Azevedo, a única coisa que ela fez com a mão dela, com a cabeça dela, foi ter a ideia. Porque o resto foram empresas que fizeram. As formas de gelo. As formas de gelo ela pagou uma empresa para fazer. Para montar mesmo, são muitos bonecos de gelo. Ela deve ter contratado uma companhia de refrigeração para manter aquilo lá sem congelar. Então, planejamento é tudo isso. No planejamento tem que constar, tem que ter também o local em que ela fez isso. Né? Por que que ela escolheu esses lugares, essas praças e tal? Deve ter a ver com o que ela quer falar. Então pense bem quando você for fazer isso. Execução, teria muitas coisas para escrever aqui, mas eu vou facilitar para vocês e pedir que em execução as senhoras e os senhores coloquem apenas o que você faria no dia. Você faz parte da sua obra de arte? Você não faz parte? Você vai ficar perguntando para as pessoas o que elas acham? Você vai ficar observando de longe? O que você faria esse dia? E tem aí uma outra coisa que é a conclusão, que a gente poderia fingir que fez para saber o que a gente escreveria na conclusão, mas vamos deixar isso no gelo, não vamos fazer a conclusão. Então são só esses 3 itenzinhos simples que você tem que construir: conceito, planejamento, execução e conclusão. Vou dar um exemplo, e meu exemplo não, confesso, não fui eu que criei. Na verdade, quem inventou isso que eu vou falar foram alunos meus de primeiro ano, de uns anos passados aí. No conceito, o que eles queriam falar era sobre... Deixa eu apagar tudo aqui. No conceito, eles queriam falar sobre um massacre que teve numa escola chamada Raul Brasil, que foi um problema sério aí teve em 2019. Foi no ano de 2019 que eles fizeram isso. No planejamento, eles escreveram o seguinte, eu não vou escrever aqui, senão vai demorar muito. Eles escreveram tudo que eles iam fazer. Então eles escreveram que iam pegar papel contact, que eles iam cortar uns bonequinhos, e esses bonequinhos seriam bonequinhos pretos e bonequinhos vermelhos, igual bonequinho de entrada de banheiro. O contact ele é uma espécie de adesivo, igual bonequinho de banheiro assim. Só que seriam 9 desses e 2 desses, totalizando 11 bonecos. Depois eles pegaram na verdade, porque eles fizeram efetivamente papel vermelho e fariam rosas de papel. Rosas mesmo, a flor rosa de papel. Tinha uma menina que sabia fazer a dobradura da rosa de papel. E eles colariam na parede, os bonecos no chão, as rosas na parede. E no teto, eles ainda pegariam barbante e eles iam pendurar imagens, que de um lado eram armas de fogo, do outro lado eram materiais escolares, para mostrar a diferença. Todo mundo entendeu quando olharam esse projeto deles, quando eles efetivamente fizeram esse conceito? Não, algumas pessoas interpretaram de outra forma, na verdade a maioria. Mas eles sabiam exatamente o que eles queriam falar. Em execução, eles colocaram que no dia eles ficariam observando a reação das pessoas e anotando. E um dos integrantes do grupo, que era um grupo, ele ficaria pegando opiniões sobre a obra, como se ele fosse também parte do público, como se ele não fizesse parte do grupo, para saber exatamente o que as pessoas pensaram. Efetivamente, a obra deles ficou mais ou menos assim. Imagino que não dê para ler, mas aqui está escrito: feitos de contact para representar as vítimas, rosas que representam o amor, né? Lado bom e ruim, e as figuras de arma com material escolar, aqui em cima. Então essa era a obra deles, aí um exemplo visual para vocês verem.
Professor, é para a gente fazer um esboço, um desenho igual esse aí? Uma imagem? Ainda não. Muita calma nessa hora, terceirão. Vai com calma. Então, por hora, essa é a atividade. Visto isso, é isso. Espero ansiosamente as atividades de vocês. E o que eu posso dizer até agora é: até a próxima.